Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. E que gostoso ver a casa cheia, gente, que delícia, olha só. Quantas carinhas novas, né? Tem um monte de gente aqui que eu não conheço. Meu nome é Vanessa, alguns de vocês, né, me conhecem, trabalhadores da casa, outros frequentadores e outros da participação no Evangelho no Lar, segunda-feira. Gente, a nossa palestra de hoje é sobre empatia. É um assunto tão em alta, né? Se fala tanto sobre a empatia, se fala tanto de amar ao próximo. Eu, particularmente, quando iniciei no Espiritismo e eu ouvia falar assim, ama ao próximo como a ti mesmo, e eu ficava perguntando, como? Como que eu vou conseguir amar ao outro como se fosse eu mesmo, como se fosse alguém da minha família, alguém importante para mim, se a outra pessoa não é assim, né? Não tem esse mesmo grau de importância? Como que eu vou conseguir? E vou ser muito sincera, já tem 20 e poucos anos que eu estou no Espiritismo, eu vim descobrir agora há pouco. Foi uma longa caminhada para conseguir entender como realmente amar ao próximo, principalmente quando nós somos prejudicados por esse próximo. Como é que a gente perdoa? Como é que segue em frente? Como é que ama quem nos faz mal? É fácil? Não é. Não é simples. Requer muito de nós mesmos. Mas algo que mudou muito a minha visão sobre isso nos últimos anos, nos últimos tempos, foi quando eu entendi que cada um de nós está num estágio evolutivo diferente. Que apesar do nosso planeta estar caminhando para a regeneração, não somos todos nós que também estamos caminhando para a regeneração. Nem todos fomos criados ao mesmo tempo. Nem todos temos a mesma idade espiritual, né? Sendo assim, não há como esperar que o outro veja o mundo sob os nossos olhos. Mesmo porque a minha vivência não é a sua e nem a sua. O meu ponto de vista sobre o mesmo assunto vai ser diferente. Porque para analisar algo, para ter uma ideia, uma opinião sobre alguma coisa, nós utilizamos isso como base, a nossa experiência de vida. E a experiência de vida ela é única. Então, cada um de nós tem um ponto de vista diferente. Vê e enxerga o mundo e ao seu redor de forma diferente. Sendo assim, eu não posso julgar o outro pela minha regra. Talvez, se eu estivesse no lugar do outro, eu faria até pior. Quem garante que não? A gente pode dar certeza de alguma coisa que nós faríamos ou não nessa vida sem passar por isso antes? Tem como. Quando você começa a observar que o outro tem uma vivência completamente diferente da sua, experiências de vida, reencarnações diferentes, familiares diferentes, culturas diferentes, você percebe que não tem como que o outro tenha as mesmas atitudes que a sua. É impossível. Se dentro da mesma casa, sob o mesmo teto, tendo a mesma criação dos pais, irmãos são tão diferentes. Quem dirá o vizinho, que não tem nada de comum, em comum com você? Se dentro da mesma família nós temos opiniões e visões tão divergentes sobre a vida, quem dirá o outro? Né? Quem dirá uma pessoa de um outro estado, de uma outra idade, que possua uma outra cultura, que venha de um outro país? Vocês conseguem perceber o quão diverso é isso? Né? O tamanho da diferença que existe entre essas pessoas para que nós queiramos que elas tenham o mesmo pensamento, as mesmas atitudes. Nós temos, logicamente, que nos basear no bem, né? Seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus, que está há mais de 2000 anos, nos deixou os ensinamentos dele de como deveríamos seguir. E apesar do tempo, continua extremamente atual, porque o que ele ensinou não é algo temporário, é eterno.
Ele ensinou sobre o respeito. Ele ensinou exatamente o que se fala hoje sobre a empatia. Empatia é uma palavra bonitinha para se usar hoje em dia, né? É interessante, tá todo mundo usando. Ai, você não tem empatia, ou você tem empatia. Gente, isso nada mais é do que o respeito. A empatia é olhar para o outro com respeito. É olhar para o outro e ver um ser humano único, que teve experiências únicas e que não vai ter a mesma opinião que a gente. E a beleza da humanidade está nisso, de sermos diferentes e nos auxiliarmos. Quantas vezes, em quantas situações, nós tínhamos um problema ali para resolver e a pessoa que tem um ponto de vista totalmente diferente do seu foi a que te mostrou o caminho. Nós podemos observar isso no convívio diário, no trabalho, na escola, na faculdade, até dentro de casa. Quantas vezes aquela pessoa que é totalmente diferente de você foi quem achou a solução para um problema que você não estava encontrando. E às vezes de forma bem simples, a pessoa vira, só fazer assim. E você fala, poxa vida, não pensei sobre isso, não vi sobre esse aspecto. Por quê? Porque somos diferentes. E é aí que está a beleza. E é por isso que nós estamos aqui. Para que as nossas diferenças nos ensinem. E juntos, vamos buscando a nossa evolução. Uns mais à frente, outros mais atrás. Mas sempre caminhando para a evolução. Isso faz com que você consiga enxergar o seu próximo com mais carinho, com mais respeito. E o amor nasce disso. O amor verdadeiro, ele está baseado no respeito e na aceitação. Quando a gente escolhe alguém para viver a vida da gente, né? Esposa, esposo. A primeira coisa que surge, para que surja esse amor, não é a admiração. O amor surge da admiração pela diversidade do outro, pelas opiniões do outro. E é assim que o amor pelo nosso próximo também vai surgir. Quando soubermos ver a beleza na diferença. Porque não é porque não é igual a nós que não seja bom. A gente tem que levar sempre muito isso em consideração. E mais uma vez, voltando ao ponto. Cada um de nós se encontra em um estágio evolutivo diferente. Nós não podemos exigir que um aluno do ensino médio, a gente não pode exigir que uma criança do primário tenha o mesmo conhecimento de um aluno de ensino médio, de um aluno de faculdade. Podemos? Tem como cobrar isso? Tem como você virar para uma criança de 5 anos e exigir dele a maturidade de um de 20? É a mesma coisa com os espíritos. A diferença é que nós estamos encarnados, né? Estamos vivendo essa experiência no corpo. Mas espíritos, de certa forma, também têm idade. E alguns são mais velhos, outros são mais jovens. Alguns amadureceram mais rápidos, outros demoraram um pouco mais. E isso é muito normal e é muito comum. Da mesma forma como a gente observa a pessoa quando reencarna aqui. Não existem crianças que falam mais rápido, andam mais rápido, nascem os dentinhos mais rápido, outros demoram um pouquinho mais. Ele é ruim por isso? Ele está cometendo um erro porque ele não andou na mesma idade que a outra criança? Não, ele só está no tempo dele. E a bondade e a maldade do ser humano também está nisso. O ser humano não erra com a intenção de errar. Ele erra com a intenção de acertar. Apesar de que muitas vezes essa visão de acerto é distorcida ainda para ele. Porque ele ainda não tem maturidade espiritual para compreender que a necessidade dele não está acima da necessidade de um todo. É onde acontecem os erros. Um criminoso, ele não segue por esse caminho achando que está errado. Ele acha que ele está certo. Porque para ele ainda a necessidade dele está acima da dos outros. E nós observamos isso nas crianças, ou não? Vocês já viram ser mais egoísta do que uma criança?
É tudo para ele no tempo dele, da forma que ele quer. Eu tenho um pequenininho em casa que vai fazer 3 anos. Tudo é meu. Fala assim, tá na hora de dormir. Não, é meu. O que é seu? Não quero. É não constante. Eu ouço não dele o dia inteirinho. Ele acha que tudo é dele. Ele acha que tem que ser do jeito dele, na hora que ele quer, da forma como ele quer. E a gente não vê isso em muitos adultos? Tem 3 anos. Tem 3 anos. E a gente não vê isso em muito adulto? É porque aquele espírito ainda não é maduro. Não é porque ele é ruim. Mesmo porque, se nós acreditássemos que existem pessoas boas e pessoas ruins, nós colocaríamos Deus em contradição. Como que ele criou pessoas boas e pessoas ruins? Que justiça é essa? Não fomos todos criados da mesma forma? Sim. Só que alguns ainda não chegaram em determinado patamar, outros já estão mais acima. Nós sempre vamos encontrar alguém que evoluiu menos que a gente e outros que evoluíram mais. Afinal de contas, somos seres únicos e cada um está evoluindo no seu tempo. Quando nós conseguimos ter isso como uma certeza, fica muito mais fácil observar o próximo e saber respeitar a posição em que ele se encontra. Significa que nós temos que estar próximo de quem nos faz mal? Não. Respeito, empatia não tem nada a ver com isso. Obviamente, se nós estamos na presença de um espírito pouco evoluído, que ainda comete muitos erros, e esses erros estão te afetando, se afaste. É um direito seu. Porque você está preservando pela sua vida, pelo seu bem-estar. E você tem a obrigação de cuidar de você mesmo. Mas você não precisa maltratar esse outro ser humano. Você não precisa crucificá-lo, porque isso ele vai fazer sozinho. O sofrimento traz arrependimento e traz o amadurecimento. Quantos de nós não aprendeu alguma lição aí na vida, no decorrer da vida até hoje, que precisou sofrer para aprender isso? Muitos de nós, eu acho que a maioria de nós aprende depois que sofre. Não fala, né, que a gente só aprende depois que quebra a cara? É assim na encarnação também. O espírito também aprende dessa forma. Pode aprender de outras? Pode. Ou pelo amor ou pela dor. São escolhas. Mas que nem sempre são escolhas conscientes. Chegaremos a um ponto que essas escolhas serão totalmente conscientes. Acredito eu que a grande maioria de nós aqui presentes hoje estamos nesse ponto. De fazer escolhas conscientes. Se vamos errar conscientes. Porque quem vem até aqui já chegou num ponto de esclarecimento que quer se modificar. Que quer aprender um pouco mais. Se nós estamos aqui, nós já chegamos nesse ponto em que queremos mais. Quando a gente chega nesse ponto de querer mais, já temos a consciência do certo e do errado muito claro dentro da gente. Muito nítido, nós já sabemos o caminho. Se a gente escolher errar, vai ser consciente. Ai, mas e aí, se eu errar? Começa de novo. Não é assim na vida da gente, o tempo todo? Quando a gente está cuidando do nosso espiritual, também é assim. Nós vamos ser infalíveis e vamos acertar sempre? Não. A gente vai errar muito ainda. Afinal de contas, ainda estamos num planeta de provas e expiações. Está mudando? Está mudando, mas ainda não mudou. Se o nosso planeta ainda não entrou no período de regeneração, quem dirá nós que estamos encarnando aqui? Porque o planeta é um só, nós somos milhares. O planeta já está chegando nesse estágio. Não significa que todos nós estamos. Mesmo porque, isso é um fato, não é todos que estão prontos para esse planeta de regeneração. Mas é uma decisão que cabe a nós. Eu quero continuar aqui. Se Deus quiser, eu vou conseguir permanecer, reencarnar e ver o nosso planeta se transformar num planeta de regeneração. Mas não tenho certeza não, gente, porque os erros estão aqui, pesando na balança. Mas isso não me faz desistir. Todos os dias eu estou tentando ser alguém melhor. Alguém melhor que o outro? Não. Alguém melhor que eu mesmo. Eu quero hoje ser um ser humano melhor do que eu fui ontem. E no mês que vem, melhor que hoje. E assim por diante.
Eu tenho certeza que nessa encarnação eu sou melhor do que eu fui na última. Porque a gente vê pelos erros e pelos tropeços que a gente tem na vida que alguma coisa deu errado lá atrás. Não deu muito certo. Eu espero que nessa dê tudo certo. E que eu consiga sair desta encarnação muito melhor do que quando eu iniciei essa caminhada. E é isso que a gente espera para cada um de vocês. Que essa encarnação seja melhor que a última. E que nós não estacionemos na evolução, a gente não fique parado nessa vida, que a gente continue se movimentando, que a gente continue seguindo em frente, continue crescendo. Mas ninguém cresce sozinho. Nós não vamos conseguir essa evolução sozinho, é em conjunto. Eu dependo de vocês, vocês dependem de mim. Cada um é um conjunto, a gente cresce junto, a gente aprende junto. Não tem como aprender sozinho. Ninguém aprende sozinho. Precisamos do outro para isso. Vamos voltar mais uma vez à questão da criança. Como é que a criança aprende a andar? Vendo os adultos ao seu redor andando. E aprende a falar da mesma forma. Vocês já observaram o quanto a criança parece ser espelho dos pais? Ao contrário, os pais são espelhos da criança. Ele utiliza as mesmas palavras que a gente. Eles utilizam os mesmos trejeitos que a gente. Porque é ali que ele está aprendendo. É naquele convívio. As pessoas conseguem perceber como é, os professores, eles percebem como é um lar de uma criança pela atitude da criança. Eu cansei de ouvir isso de professoras dos meus filhos. De ir na reunião e eles falam assim, tá explicado porque ela é assim. É igualzinho você. Sempre fui toda falante, né? E quando chegava nas reuniões de escola, agora entendi porque a Manu é assim, porque a Heloísa é assim. São os nossos espelhos e nós fazemos isso também em sociedade. Se nós não fizéssemos isso, não teriam essas ondas que a gente vê de moda. Todo mundo durante um período se vestindo da mesma forma, ouvindo o mesmo tipo de música, comendo o mesmo tipo de comida. Gente, morango do amor, pelo amor de Deus, virou uma febre. Tava todo mundo querendo comer morango. Eu tenho uma vizinha que é confeiteira. Ela arrasou de vender morango do amor, porque todo mundo queria. Então nós agimos assim, em conjunto, em manada, como se diz, né? Nós estamos o tempo todo observando o outro e muitas vezes fazendo igual. O que a gente precisa analisar é quem está sendo o nosso exemplo. Em quem nós estamos nos espelhando. Quem é a minha referência. Procuremos por boas referências. Para que a gente possa assimilar também coisas boas. E isso deve acontecer diariamente. Isso tem que estar muito, muito dentro de você. Por exemplo, que tipo de programa você assiste na televisão? Muito da sua vida vai girar em torno disso. Se você fica preso a notícias ruins, eu não vou falar nome de programa, mas vocês vão saber do que eu estou falando. Se você senta para assistir o jornal e só fica falando de morte, de tragédia, como é que vai ficar a sua vibração? Você acha que você vai estar vibrando coisas boas quando a única coisa que você está colocando para dentro de você, para dentro da sua casa, é tragédia e coisas ruins? Não, mas a gente não pode viver alienado, a gente precisa saber das coisas. Concordo. Precisamos saber, mas precisamos filtrar. O que você tem acompanhado nas redes sociais? Que tipo de pessoa você segue nas redes sociais? Te traz alguma coisa de benéfico, de crescimento, te auxilia, te mostra? É exemplo de quê? Isso é muito sério. Às vezes as pessoas falam, isso é besteira, gente, é só a rede social. É só a rede social. Eu acho ótimo, eu adoro a internet, gente, eu sou super fã, acho que aquilo é maravilhoso, traz tudo para próximo da gente, mas tem que filtrar. Tem que filtrar porque as redes sociais, elas são feitas para te criar uma bolha. Tanto é que o seu feed de qualquer rede social é aquilo que você mais assiste. Você assistiu uma vez, você parou naquele vídeo, você gostou, você voltou, você assistiu ele inteiro.
o próximo vídeo vai ser baseado naquele. E assim vai ser uma sequência. Vai chegar um momento que todo o seu feed vai estar montado de acordo com as suas preferências naquele momento. E se você estiver num momento ruim, se você só está vendo coisas ruins, seu feed vai ser só isso. Você vai estar preso naquela bolha. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar preso naquilo, achando que o mundo inteiro se resume naquilo. Em coisas ruins, em tragédias. Se vamos, o que vamos trazer para dentro da nossa casa e para dentro desta casa aqui, que somos nós, tem que ser edificante. Ah, Vanessa, significa que eu não posso assistir um filme policial? Não, gente. Lógico que pode. Né? Eu posso tudo o que eu quiser, mas tem coisas que eu não devo. E tem coisas que a moderação, o bom senso tem que prevalecer. A gente tem que sempre pensar e mirar no caminho do meio, nunca nas extremidades. Tudo que é 8 ou 80 faz mal, prejudica em todos os sentidos, em todos. Vamos procurar sempre o caminho do meio. Tá vendo que tá muito exagerado aquilo? Opa, tem alguma coisa de errado aqui, tá demais, tá inflado, isso aqui tá muito, então vamos procurar sair disso. Vamos procurar coisas que nos façam bem, porque é assim que nós vamos crescer. É assistindo coisas edificantes, filmes, vídeos, lendo bons livros. É assim que nós crescemos, intelectualmente e espiritualmente também, porque nós precisamos de tudo para crescer. A gente não pode só crescer espiritualmente sem procurar crescer intelectualmente também. É óbvio que existem pessoas que têm um desenvolvimento intelectual muito maior do que a sua moral. Senão nós não teríamos grandes cientistas com pouca moral. Nós não teríamos pessoas extremamente inteligentes, mas com uma moral muito duvidosa. Por quê? Porque focou só em desenvolver o intelecto. Esqueceu do seu espiritual, esqueceu da sua moral. Deixou a sua moral como algo para depois. E é o equilíbrio que é importante que nós busquemos. Nós temos que ter vivências aqui como encarnados, porque é para isso que nós estamos aqui. É nessa vivência diária com outras pessoas que nós vamos crescer. É com essas experiências que nós vamos aprender. Mas temos que nos lembrar sempre que a nossa pátria é na espiritualidade. Aqui é transitório. Então, nem tanto o céu, nem tanto a terra, né? Nós temos as nossas obrigações aqui como encarnados que não podem ser negligenciadas. Elas precisam ser vistas com respeito, né? Precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos seguir as leis em vigência neste momento no nosso país, ou seja, onde estivermos vivendo. Mas, sobretudo, não podemos esquecer da nossa espiritualidade. Eu acredito que todos vocês aqui já entendem muito bem isso, estão aqui presentes hoje. Estão buscando o crescimento espiritual de vocês. O primeiro passo já foi dado. Não é fácil, é difícil, é um dia de cada vez, é um passo de cada vez. Vamos errar, vai parecer que você regrediu, você fala assim, poxa vida, eu achei que eu já estava bem, fiz de novo. Gente, o aprendizado, o crescimento, ele não é linear, ele não é ali, sabe, não é uma linha reta que você vai ver e falar assim, olha, eu comecei aqui e vou terminar, ele não é um gráfico. Até pode ser um gráfico, mas é com altos e baixos. Porque hoje eu aprendo uma lição e coloco ela em prática na minha vida. Só que lá na frente vai chegar a hora da prova. Eu, quando estudava, na hora da prova eu ficava extremamente nervosa. E às vezes esquecia a lição que eu tinha aprendido. Na vida é assim. Às vezes a gente aprende a lição e tá ali, olha, tentando colocar em prática. Mas chega a hora da prova. E nem sempre na hora da prova a gente consegue passar com a nota 10 que a gente queria. Às vezes a gente passa lá com 6, um 5,5, né? Rezando para não ficar... E é assim, gente, a vida, ela é uma escola. Aqui nós estamos aprendendo, fazendo a prova. Aprendendo, fazendo a prova.
desenvolvendo as nossas habilidades. E quanto mais nós desenvolvemos essas habilidades, mais nós evoluímos como pessoas, como espíritos. Se eu pratico muito a caridade, eu vou desenvolver esse meu lado. Se eu faço muitas palestras, eu vou desenvolver a minha dicção, o meu raciocínio. Nós precisamos desenvolver de tudo um pouquinho. A caridade, ela é importantíssima. Só que às vezes as pessoas acreditam que caridade é só referente a bens materiais. E a caridade, ela é muito mais ampla que isso. Quando eu consigo não criticar o outro, quando eu consigo ver o erro do outro e tentar auxiliar, ao invés de fazer uma crítica, é caridade. Quando o outro faz tudo aquilo que eu não gosto, e aquilo me irrita profundamente, mas eu consigo me calar, mesmo que eu ofenda o outro internamente, mas eu consigo, naquele momento, me calar, eu fui caridosa com aquela pessoa. E esse treinamento é diário. Primeiro a gente tenta não agredir o outro verbalmente. Fisicamente nem pensar, gente, já passamos dessa fase. Não podemos mais ficar preso nisso. Ninguém pode agredir o outro fisicamente porque discorda, porque se irrita. Mas ainda existem, muitas vezes, esse atrito verbal. O outro fez alguma coisa, eu não gostei, eu rebati, o outro rebateu, enfim, e fica ali, né, a réplica e por aí vai. Mas quando eu consigo me calar e manter o silêncio, eu ganhei um pontinho. Comigo mesmo, não é com Deus, não é com o outro, não é com o universo, é comigo. Quando eu consigo me calar e não ficar com raiva do outro, gente, aí a gente já subiu assim na escala, né? De um pontinho vai para 100. Poxa vida, eu consegui. Ele mexeu aonde dói em mim, ele mexeu no meu ponto fraco, mas eu não fiquei com raiva. Eu não permiti que ele alcançasse o objetivo de me ofender. Porque nós temos que ter sempre essa compreensão. As pessoas vão nos atacar, como nós também fazemos isso quando somos contrariados. Né? Quem aqui nunca respondeu de uma forma áspera porque não gostou do que a outra pessoa falou? Pode até se arrepender depois e falar assim, poxa, né? Não precisava. Eu não precisava ter falado dessa forma, eu não precisava ter reagido dessa maneira, mas eu fiz. E ainda vamos fazer muitas e muitas vezes. Mas sempre lembrando de tentar. Nem que seja depois, gente. Isso já é o começo. Se você percebeu depois que fez, e isso te incomodou, parabéns, você está no caminho certo. Ainda não aprendeu a controlar, mas já percebe que está errado. Isso é muito importante, porque é aí que a gente começa. Quando a gente reconhece os nossos erros, porque muitos dos nossos irmãozinhos ainda não chegaram nesse ponto. Eles não reconhecem os próprios erros. Tem uma dificuldade muito grande de compreender que aquilo está errado. Por isso que eu falo, a empatia está em entender o estágio evolutivo de cada um. É entender que aquela pessoa ainda não tem, terá, mas ainda não tem a capacidade de compreender o mal que ela está provocando. Já estou passando do tempo aqui, gente. Muito, muito, muito obrigada a todos vocês pela paciência, por me ouvirem um pouquinho mais. Tá bom. Bom, gente, então vamos